Após reunião com o Comitê Gestor do Coronavírus e com a Procuradoria-Geral do município, decidi autorizar o funcionamento dos super e hipermercados a partir deste final de semana, independente da avaliação que o governo de São Paulo fará na próxima sexta-feira. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter de política do jornal Diário da Região. Rio Preto, como você já sabe, vai permanecer na fase laranja por mais 14 dias. Isso porque nós não conseguimos atingir o índice aí para avançar para a fase amarela do Plano São Paulo nesta sexta-feira, dia 21. E aliados do governo Edinho Araújo já estão com calendário na mão, já estão fazendo contas sobre os dias aí que Rio Preto vai permanecer nesta fase, onde não é possível a abertura de bares, restaurantes, academias, salões de beleza. Havia uma expectativa de que todos esses setores poderiam abrir já a partir da próxima semana com a evolução para a fase amarela, o que não ocorreu. Infelizmente, isso só poderá acontecer no dia 4 de setembro. Guarde esta data, 4 de setembro. Mas são mais 14 dias aí para frente. A cidade, infelizmente, não conseguiu atingir menos de 75% da ocupação de leitos de UTI. E aí ficou uma situação complicada, né? Por que essa data é importante? No dia 4 de setembro a gente já vai estar no período das convenções partidárias, onde os partidos poderão aí definir o nome, o seu nome, o nome do candidato a prefeito e também do vice-prefeito. As convenções partidárias começam no dia 31 de agosto e vão até o dia 16 de setembro. Havia uma expectativa de que a cidade conseguindo avançar para a fase amarela, o prefeito Edinho Araújo, segundo aliados deles me disseram, estaria numa situação mais confortável para admitir essa condição de candidato à reeleição da Prefeitura de Rio Preto. Mas isso não ocorreu. O prefeito, portanto, aí deve protelar um pouco mais essa sua confirmação de que ele vai ser candidato à reeleição. Que ele vai ser candidato, isso eu não tenho dúvida. Inclusive já está negociando a contratação de uma empresa que vai tratar da estratégia da campanha, enfim, mas ele agora a base governista do governo, os partidos discutem qual vai ser o melhor momento para o prefeito anunciar essa sua decisão. Enquanto Rio Preto não avançar, Edinho não deve comentar, inclusive sobre a eleição. A gente tentou um contato, o Diário da Região tentou um contato durante a semana com o próprio prefeito, pediu para fazer uma entrevista, mas ele não está disposto a falar sobre isso. De qualquer forma, aí fique com o anúncio do governo do estado sobre a decisão que deixou Rio Preto mais uma vez na fase laranja. Isso mesmo, acredite se quiser, a gente não conseguiu avançar. Não é só Rio Preto, porque é levado em consideração toda a região, que é formada aí por 102 municípios. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Governador Rodrigo Garcia. Então, somente para relembrar, a nossa 10ª atualização, que foi realizada no dia 7 de agosto, essa que está sendo visualizada agora, onde nós ainda tínhamos 2 regiões na fase vermelha, e 4 regiões na fase laranja. Como nosso vice-governador Rodrigo Garcia colocou, tivemos um grande avanço no dia de hoje, que é a 11ª classificação. Na próxima página, a título de informação mais detalhada, o comparativo dos indicadores. Nós vemos que houve um grande avanço no que diz respeito à capacidade hospitalar, principalmente na região de Franca e de São José do Rio Preto, que eram regiões que estavam com uma ocupação de leitos próxima de 80%, Franca um pouco acima de 80%, São José do Rio Preto um pouco abaixo, agora descolam
e é um momento muito importante, onde todas as outras regiões estão com uma estabilidade também de ocupação de leitos, e é a nossa menor taxa média do estado, com 56,8%. Também no que diz respeito ao controle da pandemia, como foi dito, há não somente uma estabilização no platô, mas pela primeira vez também uma redução desse platô também no interior. Nós temos aqui uma redução das internações dos últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, no estado como um todo de 3%, e uma redução em óbitos muito expressiva na média do estado de 16%, com uma queda também de casos de 26%. E as regiões que tiveram maior impacto, então 2 regiões saem da fase vermelha, que é a região de Registro e a região de Franca. Então é a primeira vez que teremos uma classificação com nenhuma região na fase vermelha. Esse é um resultado muito importante, uma conquista de todos, com as ações do governo estadual, dos governos municipais e também da população e dos setores econômicos que estão contribuindo com a aplicação dos protocolos. E nós tivemos também 5 regiões que avançaram de fase, além de Franca e Registro, como mencionei, também temos a região de Barretos e as sub-regiões da região metropolitana, que são as sub-regiões Norte e Oeste. Além disso, nós tivemos também que endurecer as medidas restritivas em 2 regiões que apresentaram alta nos seus indicadores, a Diretoria Regional de Saúde de Marília e a de São João da Boa Vista. Nós temos que lembrar sempre, que enfatizar um ponto que o governador João Dória tem dito, que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Exatamente por isso nós temos esses gatilhos para endurecimento de medidas restritivas quando for necessário, mas sempre avançamos quando é possível. E por isso, na próxima página, nós mostramos a nova atualização, e que é a melhor atualização que nós já tivemos até o momento, e como vamos refletir aqui exatamente os pontos de alteração que eu tinha dito para vocês. Com isso, em todo o estado de São Paulo, teremos as regiões na etapa amarela e na fase laranja. Além de ser a melhor classificação, é o momento mais homogêneo do estado que nós já tivemos até agora. Então, estamos avançando para uma fase melhor, mais estável da pandemia, mas, como o nosso vice-governador enfatizou aqui, segue o pedido, o estado segue em quarentena e precisamos, mais do que nunca, manter o nosso compromisso com os protocolos, com o uso da máscara, com as medidas de distanciamento e isolamento, principalmente para os grupos de risco. Na próxima página, para finalizar, nós temos aqui a evolução de todo esse processo. Essa é a 11ª classificação, passou tudo muito rápido, foi um período muito intenso, mas aqui nós temos um pouco desse filme para que possamos relembrar. Nós iniciamos o Plano São Paulo com o anúncio dia 27 de maio e ele passou a ser vigente dia 1º de junho. Na primeira classificação, nós tínhamos aqui 8,8% da população em etapas de flexibilização. Houve um avanço da pandemia, sobretudo para o interior. A partir da 4ª atualização, nós tivemos já 35% da população em fases de flexibilização e, a partir de então, uma evolução sempre positiva, graças à atuação de todos aqui, respeitando as medidas restritivas daquele momento. E, para finalizar, na próxima página, as últimas atualizações, mostrando o resultado desse esforço de todos, onde nós temos agora o maior percentual da população na fase de flexibilização, que é a fase amarela, com 88,3% da população nessa etapa. Finalizo minha fala com esse pedido. Temos aqui uma oportunidade muito grande de retomada e com ela vem também o peso da nossa responsabilidade para seguirmos fazendo a nossa parte para que possamos retomar as atividades, principalmente ajudando quem mais precisa, mas sempre lembrando o nosso papel como cidadãos. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Quero também ouvir o comentário sobre a evolução do nosso interior de São Paulo, do nosso secretário Marco Vignoli. Boa tarde a todos. Um dia de bons resultados aqui no estado de São Paulo. O Plano São Paulo avançando, salvando vidas e fazendo aquilo que é necessário para poder ter indicadores melhores ao longo desse período. Nós estamos de olho hoje para uma melhora nos 3 índices: casos, internações e óbitos na capital, na Grande São Paulo, e pela primeira vez também no interior do estado. Nós tivemos, ao longo desse período, uma queda
de casos da ordem de 51% na capital, na Grande São Paulo 22% e no interior já 13%. Queda essa que também se deu nos óbitos, queda de 12% no interior e 24% na capital, seguindo a tendência que nós tivemos ao longo das últimas semanas. É importante ressaltar também o aumento da capacidade hospitalar dado ao longo de todo esse processo. Essa semana nós vamos encaminhando mais 133 respiradores, totalizando nesse momento 3.767 respiradores distribuídos em todo o estado de São Paulo, significando esse grande aumento na capacidade hospitalar, onde já temos 9.568 leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. É importante ressaltar que aquelas regiões que vêm da fase vermelha para a fase laranja, a região de Franca e região de Registro, tiveram uma grande atuação aqui do governo do estado. Na região de Franca, nós conseguimos colocar os leitos de UTI, seja na Santa Casa, que nós enviamos os respiradores, chegaram no último sábado e já se tornam realidade, sejam com leitos na região. Nós tivemos lá, na região de Franca, uma grande mobilização também dos prefeitos e de toda a sociedade, portanto, cumprimentando a população de Franca nesse momento. Da mesma forma, em Registro, nós tivemos lá no Vale do Ribeira, há 3 semanas atrás, a região vindo para o vermelho por conta da ocupação de leitos, e também o estado agiu aumentando o número de leitos no Hospital Regional de Registro. Triplicou o número de leitos em Franca e duplicou o número de leitos no Vale do Ribeira, agora com o avanço de fase para a fase laranja de ambas regiões. Aqui na Grande São Paulo também um avanço importante, a região oeste melhorou, teve uma evolução dos seus indicadores ao longo da última semana, com queda no número de casos, queda nas internações, e a região norte, pela primeira vez, atinge a fase amarela, com uma expressiva evolução ao longo desse período, uma queda de 32% no número de casos, 4% nas internações e 33% no número de óbitos. Também as regiões que se mantêm na fase laranja tiveram uma evolução. São José do Rio Preto, que teve uma melhora, como a secretária Patrícia colocou, na sua ocupação de leitos de UTI, essa melhora não superou a taxa abaixo de 75% de ocupação, portanto, não chegou na fase amarela por conta disso, mas saiu dos 79% que beiravam na última avaliação nossa. Na região de Presidente Prudente, a evolução em torno das internações e, sobretudo, de óbitos foi o que manteve a região na fase laranja. Os dois destaques, né? Rio Preto ainda com uma ocupação alta, mas melhorando, a gente conseguiu avançar, e na região de Presidente Prudente, um número alto de óbitos para a gente trabalhar ao longo dessa semana, para que na próxima atualização eles possam se juntar às regiões que estão na fase amarela. É importante ressaltar, por fim, a grande adesão das prefeituras no sistema de contatos e rastreamento. Tivemos essa semana uma reunião com grande adesão dos municípios, mais de 500 cidades participando, e a gente registra aqui mais uma vez essa parceria com os municípios do estado de São Paulo para que possam aderir ao plano de rastreamento de contatos e a gente seguir avançando com os indicadores.